Help Digital, a maior rede de TI do Brasil. Fala galera, agora nós vamos ver como que faz a instalação de componentes e software através do agente do Max. Então funciona da seguinte forma: quando você tem um agente, você tem uma série de ferramentas que podem ser instaladas de forma automática ou também de uma forma rápida. Ou seja, o cliente liga para o operador e pede um software na máquina dele. Por exemplo, ele pede um Firefox, ou ele pede um navegador, um Adobe Reader, assim por diante. Como que funciona para o operador ou para o franqueado disponibilizar esse software para o cliente sem que tenha que acessar a máquina do cliente? Vamos dar uma olhada aqui no passo a passo e entender a ferramenta, como ela funciona. Então nós temos aqui o nosso cliente de demonstração. Então vamos imaginar que ele tenha ligado e pedido para instalar o Adobe Reader e o Firefox na máquina dele. Tá? Lembrando, essa é uma das formas de fazer instalação. Essa é uma instalação rápida, sem que seja necessário acessar a máquina do cliente. E existem instalações otimizadas e automatizadas que eu vou explicar mais para frente, porque depende de alguns filtros que também vão ser explicados em vídeos. Então vamos entender primeiro a forma mais simples, que é simplesmente instalar um software para o cliente. Depois a gente vai para a parte um pouquinho mais avançada aí, que é a questão dos filtros e da tarefa automatizada. Então funciona da seguinte forma: nós temos aqui a CoinStore. A CoinStore é como se fosse uma loja de aplicativos. Vamos dar um exemplo no nosso celular lá, Play Store e assim por diante. E aí, só que esses aplicativos eles são pré-instalados na ferramenta. Ou seja, não somos nós que colocamos essas ferramentas aqui, são o pessoal de desenvolvimento do software de automação que disponibilizam essas ferramentas para que nós possamos instalá-las no agente final. Então assim, nós temos uma lista aqui de todos os componentes, dividido por aplicações, conectores, monitores, extensões, monitores de redes e scripts. Então nós vamos fazer uma instalação simples de um componente que é o Adobe Reader e o Firefox. Então vamos supor que você tenha que escolher algum desses itens aqui. E aí você tem que clicar no item, por exemplo, eu vou escolher o Firefox e escolher a opção Buy, que seria comprar, que na verdade essa compra é só para você disponibilizar na sua biblioteca para que você forneça para o cliente. Então eu escolhi o Firefox e vou escolher o Adobe Reader. E aí eu dou um OK. O que acontece? Quando a gente seleciona essas opções, eles vão para uma outra aba aqui chamada de componentes. Ou seja, o que você comprou aqui, ele vai para a aba de componentes. Só tem mais um detalhe importante. Para que esse aplicativo ele apareça para você na hora de selecionar uma tarefa para o cliente, você tem que selecionar essa estrelinha aqui e colocar numa espécie de favoritos ou na sua lista de instalações. Então eu vou colocar aqui o Adobe Reader e vou localizar aqui o Firefox também para colocar para o cliente. Coloquei aqui na lista de favoritos. Não precisa tomar nenhuma outra ação a princípio para que ela seja disponibilizada. Feito isso, nós vamos voltar lá nos perfis dentro do dispositivo. E aí nós vamos selecionar o device que a gente quer, tá? Lembrando, né, pessoal, daquela questão da pirâmide. Se eu instalar em Profile, ele vai instalar em todos. Se eu instalar dentro do device, que seria o dispositivo, ele vai instalar somente no dispositivo. Aí tem uma opção aqui, ó, chamada Run a Kick Job. Tá? Tem algumas pessoas que vão usar traduzido em português também. Mas os ícones são os mesmos, só vai mudar a nomenclatura, tá? Então é importante você entender o conceito, onde fica, porque aí depois fica mais fácil para você executar a tarefa. Então nós vamos aqui, ó, Run a Kick Job. Aí ele pede para selecionar o dispositivo primeiro. Então nós vamos selecionar o que eu quero instalar nesse cliente. Lembra que eu falei que você tem que selecionar a estrelinha para aparecer para você numa lista? Então aqui nós vamos instalar o Mozilla Firefox. E aqui ele só vai deixar instalar de um por vez, tá? Então a gente vai instalar primeiro o Adobe Reader
E aí o Mozilla Firefox a gente faz como se fosse uma revisão. Então vamos lá. Você dá um Adobe Reader, seleciona e dá OK. Ele vai criar uma tarefa aqui para você e vai ficar piscando até essa tarefa se complementar. Tá? Então ele vai falar que está em execução. Você pode deixar rodando isso aí, voltar lá no perfil, selecionar os devices e fazer outra tarefa. A gente pode instalar junto com a outra, não tem problema. Então a gente instalou o Adobe Reader, agora a gente vai instalar o Firefox. E aí de novo ele vai lá para tarefas em andamento, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou parar um pouquinho o vídeo aqui e já continuo quando a tarefa tiver sido finalizada. Pessoal, ele tá agora aqui voltando com o vídeo, ele mostra aqui, ó, que tem um componente e um trabalho em execução, tá? Daqui a pouco ele vai mostrar que o trabalho foi executado. Então eu vou parar de novo o vídeo e continuo para vocês aí. Vamos lá, pessoal. Aqui ele mostrou que o serviço foi completado, que no caso aqui seria o Firefox, Mozilla Firefox. Daqui a pouco ele vai mostrar também que finalizou a instalação do Adobe Reader. Então se a gente der uma olhada lá na máquina virtual, vai aparecer pra gente lá, o Mozilla Firefox foi instalado. Tá? O que é legal disso tudo? Não foi necessário tomar nenhuma ação por parte do cliente. Essa parte aqui não tem como, porque é só quando ele abre o programa, né, que ele vai pedir se quer importar algum histórico, alguma coisa do outro navegador. Mas aí já aparece pra gente o software instalado, tá? Então vamos esperar mais um pouquinho, daqui a pouco a gente vai ver, conferir aqui também que foi instalado o Adobe Reader. Então galera, agora finalizou aqui a tarefa de instalação, tanto do Firefox quanto do Adobe Reader. Então você vê que ele joga o trabalho aqui para uma outra aba chamada de trabalhos completados. E a gente dá uma conferida na máquina virtual e verá que realmente o Adobe Reader foi instalado. Melhor de tudo, não precisou interromper por nenhum minuto o trabalho do usuário. O operador do suporte fez a instalação, levou um certo tempo, em torno de 5 minutos aí, depende um pouquinho também da velocidade da internet do cliente, mas enfim, foi uma tarefa totalmente automatizada, sem que a pessoa pudesse parar o seu serviço, tá? Então, essa foi a forma mais simples de você fornecer um software para o cliente. Depois, no próximo vídeo, eu vou falar de duas coisas bem importantes, que são os filtros e de tarefas automatizadas. Tá ok? Fiquem de olho, acompanhem os próximos vídeos e obrigado.